Questão número 4. Com relação à internação, observado o que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa correta. Então, o tema é internação. Internação em estabelecimento oficial de ensino, né? Vamos falar da internação, que é a medida mais importante, né, para a gente, que é a mais cobrada na prova. Vamos lá, então, para as alternativas. Letra A. Então, só pegar aqui, ó, com relação à internação, tá bom? Observando que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, assinale a alternativa correta. A. Deve obedecer o período determinado de 1 ano e meio, prorrogável por igual período, para atos infracionais praticados com emprego de violência. Vamos ler todas de novo, né? Deve obedecer ao período determinado de 1 ano, prorrogável por igual período, para atos infracionais praticados sem emprego de violência. Letra C. Não comporta período determinado e não pode ultrapassar o máximo de 3 anos, independentemente do emprego ou não de violência no ato infracional praticado. Letra D. Não pode ultrapassar o período máximo de 3 anos, quando o adolescente deverá ser colocado em liberdade, com o dever de reparar o dano no caso de ato infracional com reflexos patrimoniais. Ok? Vamos lá então, gente. Qual vai ser? Vamos começar aqui. A gente vai pegando aqui todas essas possibilidades, né? Vamos ler de novo então uma por uma. A gente começa agora para falar a alternativa e já descartá-la ou dizer se ela está certa. Começando então pela alternativa A. Joga aí então para a gente ver. A alternativa A. A internação deve obedecer ao período determinado de 1 ano e meio, prorrogável por igual período, para atos infracionais praticados com emprego de violência. Está errado. O prazo, primeiro, nós já sabemos aqui que a internação, vem cá comigo, que está lá no artigo 121, se você fizer a leitura dos parágrafos, né, você vai ver que lá no parágrafo 2º do 121, diz que a internação ela não comporta prazo determinado. Então, na realidade, esse 1 e meio está completamente equivocado aqui, não tem prazo determinado. Na hora da sentença, o juiz não diz quanto tempo o menor vai ficar internado sob internação ali. Não diz quanto tempo. Vai ser feito, então, reavaliações periódicas, no máximo a cada 6 meses, para saber se eu mantenho ele em internação ou se eu retiro ele da internação. Ok? Então, se eu constatar que essa internação vai continuar, né, por essas reavaliações, vai continuar, a cada 6 meses sendo feita essa reavaliação, eu sei que ela não vai poder ultrapassar o período de 3 anos, tá bom? Então a gente já meio que já deu a dica aqui da resposta, né? Vamos ver para a linha B? Vamos lá para a letra B, joga aí pra gente. Deve obedecer o período determinado de 1 ano, prorrogável por igual período, para atos infracionais praticados sem emprego de violência. Está errado também, não tem esse período de 1 ano, né, gente? Não existe, a internação não comporta prazo determinado. Letra C agora. Não comporta período determinado e não pode ultrapassar o máximo de 3 anos, independente do emprego ou não de violência no ato infracional praticado. A alternativa a essa C é a que está correta, ok? Nós temos então aqui a alternativa C como correta. Olha lá, Lei 8.069 de 90, nós temos aqui artigo 121, parágrafo 2º e 3º. Vamos fazer a leitura comigo? A medida de internação não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada mediante decisão fundamentada, no máximo a cada 6 meses. Aí vem o parágrafo 3º. Em nenhuma hipótese, o período máximo de internação excederá a 3 anos, ok? Excederá 3 anos. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho essa alternativa C. Vem cá comigo, ó. A gente tem então o seguinte, eu já sei que pelo artigo 121, que é o que vai disciplinar o estatuto, dentro do estatuto minorista, a parte afeta a internação, eu sei que essa internação, ela não comporta prazo determinado, certo? O que é isso mesmo para a gente lembrar? No momento em que o juiz prolata a sentença de internação, ele não vai dizer quanto tempo esse adolescente ficará em internação. Ele só aplica a internação e ponto. Aplico medida socioeducativa consistente em internação. E aí o que eu sei? Que essa internação, ela, como não tem prazo determinado, no máximo a cada 6 meses é feita uma reavaliação para saber se eu mantenho esse adolescente ou não em internação.
Se ele for continuando na internação, dentro dessas reavaliações, verificar se há necessidade de mantê-lo na internação, por um motivo qualquer que seja, essas prorrogações, essa continuação da internação não vai poder ultrapassar o quê? Período máximo de 3 anos, certo? É a internação como medida socioeducativa. Cuidado para não confundir aqui com a internação antes da sentença, que é a internação provisória, que é uma medida cautelar equivalente a uma prisão provisória. Essa internação antes da sentença vai durar no máximo 45 dias, tá bom? Então atenção para isso. Agora, nós temos aqui também a letra D. Vamos ver aqui a letra D? Joga aí na tela para a gente que ela está errada. Internação não pode ultrapassar o período máximo de 3 anos, ok? Quando o adolescente deverá ser colocado em liberdade, com o dever de reparar o dano no caso de ato infracional com reflexos patrimoniais. Mentira, aqui não tem essa exigência, não há essa previsão legal, então a gente não tem isso lá no 121, tá bom? Então a alternativa está errada, a letra D. Vamos botar aí, joga então, vamos marcar aqui, marca aí para você também, a alternativa está errada, ok? Então, a gente tem a fundamentação, a alternativa correta é a letra C. Não, então a internação não comporta período determinado e não pode ultrapassar o máximo de 3 anos, independente do emprego ou não da violência no ato infracional. Perfeita a alternativa, ok? Previsão legal, artigo 121 da Lei 8.069 de 90, tá bom? A gente tem então aqui tanto parágrafo 1º quanto parágrafo 2º do nosso Estatuto Minorista, lá do artigo 121, ok? Vimos então essa alternativa, a gente passa agora para a próxima questão. Vamos lá para a nossa próxima questão. Vamos lá, questão número 5. Considerando os princípios norteadores do Estatuto da Criança e do Adolescente, a prática de atos infracionais fica sujeita às medidas que têm objetivos socioeducativos. Nesse sentido, é correto afirmar que: letra A. Se Haroldo, que tem 11 anos, subtrair para si coisa alheia pertencente a uma creche, deverá cumprir medida socioeducativa de prestação de serviços comunitários por período não superior a 1 ano. B. A obrigação de reparar o dano causado pelo ato infracional não é considerada medida socioeducativa, tendo em vista que o adolescente não pode ser responsabilizado civilmente. C. O acolhimento institucional e a colocação em família substituta podem ser aplicados como medidas protetivas ou socioeducativas, a depender das características dos atos infracionais praticados. D. A internação como uma das medidas socioeducativas previstas no ECA não poderá exceder o período máximo de 3 anos e a liberação será compulsória aos 21 anos de idade. Então, vem cá comigo, ó. Quando a gente fala aqui nessas questões afetas às medidas socioeducativas, nós temos aqui efetivamente o quê? Né? Nós temos como alternativa, vamos fazer a leitura de uma por uma agora, para a gente estabelecer efetivamente qual é a que está correta, tá bom? Letra A. Primeiro então, que a gente tem que atentar, ó, só para voltar aqui, considerando os princípios que norteiam ao Estatuto da Criança e Adolescente, o principal deles é o princípio... quando nós falamos aqui em Estatuto Minorista, o princípio da proteção integral, ok? Então, levando em conta esses princípios, vamos analisar as alternativas. Se Haroldo tem 11 anos e subtrai para si coisa alheia pertencente a uma creche, deverá cumprir a medida socioeducativa de prestação de serviços comunitários por período não superior a 1 ano. Vem cá comigo. Primeira coisa, gente, quando nós falamos aqui, primeiro que o Haroldo tem 11 anos. Olha a maldade da questão, né? A gente tem que ter muita atenção. Primeiro aqui que você tem que lembrar quem é criança e quem é adolescente. O artigo 2º traz isso para a gente do ECA. Criança é quem? De 0 a 12 anos incompletos. Ou seja, enquanto não fizer 12 anos, é criança. Fez 12 anos, já é adolescente. O adolescente vai o quê? A adolescência vai de 12 até fazer 18. Fez 18, vira jovem, também aí adulto, não está mais em regra submetido à disciplina do Estatuto Minorista. Beleza? Então, já sei da idade. Com relação a essa questão da idade, aí a gente tem aqui o seguinte, eu tenho a criança e tenho o adolescente. Você tem uma situação de ato infracional cometido, criança pode praticar ato infracional? Pode, isso eu já sei que criança pode cometer ato infracional, não tem problema. Agora, essa criança infratora, para ela, o que eu aplico para essa criança infratora? Essa criança
Para ela é encaminhada ao Conselho Tutelar e esse Conselho Tutelar compete a aplicação aí da chamada medida o que para essa criança infratora? Medida protetiva. Essa medida protetiva está elencada no artigo, as medidas protetivas, né? Estão elencadas no artigo 101 do ECA. Certo? No artigo 101 do Estatuto Menorista. Vamos jogar de novo a alternativa aqui só para a gente ver, ó. Haroldo, que tem 11 anos, o Haroldo então é o quê, pessoal? Ele é criança. O Haroldo que tem 11 anos, se Haroldo que tem 11 anos subtrair para si coisa alheia pertencente a uma creche, deverá cumprir medida socioeducativa. Está errado. Criança não cumpre medida socioeducativa. Criança cumpre medida o quê? Medida protetiva. Onde é que está prevista mesmo as medidas protetivas? Estão onde? Artigo 101 do ECA. Olha como eles botaram várias informações equivocadas, várias informações erradas, que se você passar sem fazer uma leitura atenta, você acaba, né, se confundindo. Então, atenção para isso. Ok? A alternativa A, então, está errada. Vamos agora para a alternativa B. A obrigação de reparar o dano causado pelo ato infracional não é considerada medida socioeducativa. E aí, gente? A obrigação de reparar o dano não é considerada medida socioeducativa. A obrigação de reparar o dano não é, pelo ato infracional, não é considerada medida socioeducativa, tendo em vista que o adolescente não pode ser responsabilizado civilmente. Que coisa doida essa aí, tá vendo como a gente tem aqui essas possibilidades, né? Eles botam as alternativas malucas, né? Claro que, na realidade, a obrigação de reparar o dano ela é considerada uma medida socioeducativa. Ela está aqui, ó, no artigo, vamos pegar, artigo, a alternativa certa, artigo 112, inciso 2, inciso 2 e artigo 116, todos do ECA, ok? Todos do ECA. Então, vem cá comigo. Eu tenho o seguinte, quando eu falo em obrigação de reparar o dano, lá pelo artigo 116, quando é que eu vou aplicar a obrigação de reparar o dano? Que é a medida socioeducativa. Quando o ato infracional trouxer reflexos patrimoniais. E é óbvio que a obrigação de reparar o dano ela reincide sobre o menor. Ah, mas o menor aqui não pode ser responsabilizado civilmente. Eu não estou falando de responsabilidade civil aqui. Ok? Joga na tela aí de novo, por favor. Vamos lá. Eu tenho aqui o seguinte, ó. Voltando aqui. Imagina então aqui o seguinte. Essa alternativa está errada. Tá? Por que está errada, Sandro? Porque a obrigação de reparar o dano causado pelo ato infracional é medida socioeducativa, tá bom? Não tem essa justificativa do adolescente não pode ser responsável civilmente, porque a gente sabe que o adolescente pode sim ser responsável civilmente, né, gente? Ok? Beleza? O adolescente pode ser responsável civilmente. Não tem problema algum. Agora ver se ele tem ou não condições de reparar o dano lá. Se ele não tiver, substitui por outra medida. A lei prevê isso perfeitamente, lá no 116, parágrafo único. Tá bom? Então essa alternativa também B está errada. Mas vamos prosseguir? Joga lá a próxima alternativa. Letra C. O acolhimento institucional e a colocação em família substituta podem ser aplicados como medidas socioeducativas, a depender das características de ato infracional, dos atos infracionais praticados. Atenção para o seguinte aí, né, gente? Vem cá comigo, ó. Atenção para essa questão. Por quê? Porque quando a gente fala que acolhimento institucional e colocação em família substituta, essas são medidas protetivas. Então, mais graves, né? Vamos colocar assim. E essas protetivas são aplicáveis para criança infratora perfeitamente, sem problema algum. A grande questão é em relação ao adolescente. Se a gente pegar aqui, lá no artigo 112 do ECA, ele estabelece as medidas socioeducativas. E entre as medidas socioeducativas, ele coloca lá no último inciso, joga na tela aqui pra gente ver, lá no último inciso do 112, ele coloca o seguinte, ó, 112 inciso 7, vamos marcar aqui, ó. Vou até pegar um branco, ele bota aqui, ó, artigo 112,
Inciso 7, o que ele bota? Que é possível também aplicar para o menor qualquer das medidas peraí. Opa. Artigo 112, inciso 7. Qualquer uma das previstas no artigo 101, 1 a 6. Da Lei 8.069, né? Lei 8.069 de 90, tá bom? A questão aqui é a seguinte: qualquer uma das previstas no artigo 101, incisos 1 a 9, incisos 1 a 6. O que acontece? Se você pegar lá no artigo 101, eu vou ler para você aqui, nós temos o seguinte: no 101, ele coloca várias medidas, todas as medidas protetivas, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Ele bota o seguinte: incisos 1 a 6, são os que eu posso aplicar lá como medida socioeducativa, lá entre as possibilidades para o adolescente. Então, estão excluídos dessa possibilidade, os incisos 7 e 8 e 9. Então, ó, o 7, qual que é o 7? É o acolhimento institucional. O 8 é acolhimento familiar. E o último, que é o 9, é a colocação em família substituta. Então, para a criança, eu vou poder aplicar todas as medidas. Então, para a criança, todas as medidas do artigo 101 do ECA. Já para o adolescente infrator, eu só vou poder aplicar, além de todas as medidas socioeducativas do 112, o 112, inciso 7, fala que eu posso aplicar também para o adolescente as medidas socioeducativas do 101, só que somente as dos incisos 1 a 6. Então, eu não posso aplicar para o adolescente infrator acolhimento institucional, que é o 7, o 8, que é o acolhimento familiar, e o 9, que é a família substituta. Esses eu não posso aplicar para o adolescente, ok? E são justamente esses que nós temos aqui na nossa alternativa. Ó, olha o que ele bota aqui. O acolhimento institucional, que é o inciso 7, 6.7, do 112, tá certo, 112, e colocação em família substituta. A colocação em família substituta está no 9. Então, o acolhimento institucional e a família substituta podem ser aplicados como medidas protetivas. Ok, protetiva está certo. Agora, com medida socioeducativa, está errado. Por quê? Porque o artigo 112, inciso 7, fala que eu só posso aplicar as medidas como lá nas medidas socioeducativas, as previstas do artigo 101, incisos 1 a 6. Ok? E essas aqui estão em incisos posteriores que não entrariam aqui. Tá bom? Aliás, perdão, acolhimento institucional e a família substituta. A alternativa C, então, está equivocada, está errada. Ok? Vamos, então, para a nossa última alternativa, que é essa que está certa, né? A internação como uma das medidas socioeducativas previstas pelo ECA não poderá exceder o período máximo de 3 anos e a liberação será compulsória aos 21 anos de idade. Vem comigo, está certa essa alternativa. Nós temos aqui essa previsão, né? A alternativa D está certa. Previsão, nós temos no artigo 121. Vamos ler comigo 121? Vamos lá, joga na tela para o pessoal ver. Eu tenho aqui o seguinte, ó. A internação constitui medida privativa de liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Parágrafo 3º.
Em nenhuma hipótese, o período máximo de internação excederá a 3 anos, ok? Não pode ultrapassar aí 3 anos. Atenção para essa questão. Em nenhuma hipótese poderá ultrapassar aqui o período de 3 anos. Ok? Então, imagina aqui o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui, deixa eu voltar. Letra D. A internação como uma das medidas socioeducativas previstas no ECA não pode exceder o período máximo de 3 anos e a liberação compulsória aos 21. Está corretíssima essa alternativa. A resposta, então, está no próprio artigo 121 e seus parágrafos, ok? Nós temos aí essas questões. Então, o que eu sei aqui? Que a internação não vai comportar prazo determinado. Eu sei que ela não pode ultrapassar. Vai ser feita, então, uma reavaliação no máximo, periódica, no máximo a cada 6 meses, para saber se eu mantenho esse adolescente internado ou se eu vou substituir por outra medida, ok? Por uma outra medida, seja uma semi-liberdade, seja uma liberdade assistida, ok? A gente vai ter que pensar dessa forma. E eu sei que eu não posso ultrapassar o período máximo de 3 anos, ok? Em internação. Chegando a esse limite máximo de 3 anos, o adolescente tem que ser desinternado. Vai ser liberado ou transferido para uma outra medida socioeducativa. Tá bom? Que não seja a internação. Fechado? Então, atenção para isso. Lembrando que a internação está sujeita a alguns princípios da brevidade, da excepcionalidade e da condição de pessoa em desenvolvimento, né? Essa condição pessoal especial aí de pessoa em desenvolvimento, ok? Respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, certo? O adolescente está em processo de maturação psicológica, né? Biopsicológica até. Então, a gente tem que atentar para isso, ok? Tanto aqui quanto fisicamente ele está em evolução. Então tem que respeitar para evitar traumas desnecessários para esse adolescente durante o período em que ele está cumprindo a internação. Fechado isso? Já que a gente está falando aqui dessa questão, isso não é nenhuma questão que está aqui na alternativa, mas é legal falar, uma questão que é interessante. O adolescente está cumprindo a internação, ele pode ter visita íntima? Você acha que pode o adolescente que está cumprindo, está lá na internação? Adolescente em internação, tem direito à visita íntima? Sim ou não? O que você acha aí? Poxa, só falta o cara ter visita íntima. Tem visita íntima. Atenção para isso, que a legislação autoriza. Óbvio que não é uma visita íntima torta e doidado, assim, qualquer um vai lá, pode ter, né, a visita íntima. Só da esposa ou da companheira ou companheiro, né, que seja comprovado. Aí ele tem direito a isso. Né? Namorada, peguete, aí não dá para entrar lá nesse aspecto. Né? Não tem como, porque a lei veda. Mas a esposa e companheira, ou marido e companheiro, vai poder sem problema algum aí, só que tem que comprovar. Né? Tá certo? Então atenção para isso. Vistas essas questões, vamos agora prosseguir? A gente prossegue então para a nossa próxima alternativa. Uma coisa, antes de eu falar dessa alternativa, quero colocar uma questão para você. A gente já viu aqui que eles gostam de perguntar quais são as medidas socioeducativas, não é? Então, para te facilitar a vida, para você saber, é uma questão que eu gosto de colocar, que é o seguinte, ó, para você lembrar quais são as medidas socioeducativas, só pensar o seguinte, lembra o seguinte, como é que um adolescente de língua presa vai falar sapo? Língua presa meio pancado, como é que ele vai falar sapo? Adolescente meio infantilizado, né? Ele vai falar o quê? Saplio. Ele fala saplio. E aí, essas são as medidas socioeducativas. Joga aí na tela pra gente, ó. Vou colocar para você aqui agora, ó.